Olá, pessoal! Apresento a vocês este mapa conceitual sobre as temáticas abordadas na nossa primeira disciplina do programa de mestrado, disciplina esta intitulada Problemáticas da Educação Física. A construção deste mapa, que constitui a etapa de avaliação nacional da referida disciplina, tem como objetivo reunir aquelas informações mais relevantes das nossas leituras que foram sugeridas no ambiente virtual de aprendizagem, correlacionadas às nossas discussões no próprio ambiente virtual e também nos nossos encontros presenciais. Então, falando sobre a estrutura deste mapa conceitual, considerando o formato em que a disciplina foi se desenvolvendo, em que a cada semana o ambiente virtual nos apresentava uma problemática da educação física, eu resolvi iniciar essa construção pela listagem dessas problemáticas e, dentro de cada uma, organizar aquelas informações que considerei mais relevantes. Como vocês podem observar, construir um mapa conceitual colorido em que as problemáticas da educação física estão destacadas na cor amarelo. As informações negativas que emergem de cada problemática eu procurei destacar na cor vermelha, e aquelas consideradas positivas, o que de certa forma caminha para um aspecto positivo, eu procurei destacar com as cores alaranjado, tons de verde e de azul. E como vocês podem observar também, há um conjunto de linhas conectando algumas colocações nas temáticas abordadas. Isso mostra, de certa forma, que há uma conexão entre essas problemáticas, ou seja, que este tema não é algo isolado da educação física. Na nossa primeira semana de disciplina, foi nos apresentado a problemática abandono do trabalho docente, como vocês podem visualizar aqui no primeiro quadro amarelo. De acordo com a leitura obrigatória que foi sugerida nessa semana, as atuações docentes são classificadas em 3 tipos, como nós podemos visualizar: práticas tradicionais, práticas de desinvestimento pedagógico e práticas inovadoras. Segundo os autores do artigo sugerido como leitura obrigatória, há uma série de fatores condicionantes que levam o professor a assumir determinada prática pedagógica, seja ela tradicional ou inovadora ou de desinvestimento pedagógico. E dentre esses fatores condicionantes, citam-se o processo de transformação da área, as condições objetivas de trabalho, a cultura escolar versus a cultura da escola e as disposições dos professores. Então, aqui é possível a gente observar que há uma correlação das atuações docentes com os aspectos legais da educação física, que é algo que foi discutido na terceira semana da disciplina, e também com a formação do professor e com a forma como a educação física se desenvolve no chão da escola, o
que já é uma temática que se correlaciona com as temáticas abordadas na quarta semana do programa. Na segunda semana, discutiu-se a relação teoria e prática na educação física. As leituras possibilitaram observar que essa relação é uma relação dicotômica, o que leva a uma discrepância entre os aspectos conceituais e procedimentais em que os conteúdos devem ser desenvolvidos. Tanto os PCNs quanto a BNCC prezam pela necessidade de correlacionar os conteúdos com dimensões de aprendizagem, como eu procurei destacar aqui nesses dois quadros na cor verde. Os PCNs ressaltam a importância de se trabalhar os conteúdos considerando as dimensões do conhecimento conceitual, procedimental e atitudinal. Já a BNCC volta para a experimentação, uso e apropriação, fruição, reflexão sobre a ação, construção de valores, análise, compreensão e protagonismo comunitário. Em relação aos aspectos legais da educação física escolar, que foi uma problemática abordada na nossa terceira semana da disciplina, pôde-se perceber que a educação física passou por uma série de mudanças, de avanços aqui ao longo da sua trajetória no âmbito escolar. Dentre os fatores marcantes, procurei destacar a Lei 10.328 de 2001, que coloca essa disciplina no rol dos componentes obrigatórios em todos os níveis da educação básica, e também a Lei 10.793 de 2003, que trata da facultatividade das aulas de educação física, fator que ainda influencia significativamente uma das problemáticas da educação física abordada aqui na nossa quarta semana, que foi o afastamento de alunos nas aulas desse componente curricular. Então, a falta de clareza dessa lei é objeto de crítica de autores conceituados da área da educação física, como, por exemplo, a professora Soraya Cristino Darido. A indisciplina e o afastamento, problemática tratada na nossa quarta semana, constituem, segundo as leituras apresentadas, consequências de fatores como aumento da escolaridade. Observa-se, de acordo com as leituras, que à medida que os alunos vão avançando no nível de escolaridade, há uma tendência de esses alunos afastarem-se das aulas de educação física. Além desse fator, a repetição dos conteúdos, o insucesso e a exclusão de alunos em determinadas práticas, fatores sociofamiliares, o próprio ambiente escolar em si constitui fator que gera tanto a indisciplina quanto o afastamento dos alunos das aulas de educação física. E considerando o objetivo da educação, que é formar o aluno na sua integralidade, e do importante papel da educação física escolar nesse processo, faz-se um chamamento para a necessidade daquilo que preconiza a Base Nacional Comum Curricular para o ensino dessa disciplina, que é apresentar ao aluno a diversidade de práticas corporais.
jogos e brincadeiras, danças, esportes, lutas, ginásticas e práticas corporais de aventura. E que esse trabalho se dê através de uma adoção de práticas inovadoras, com o aluno como um ser protagonista do seu processo de aprendizagem e de suma importância que o processo educacional, as práticas corporais, ocorra de forma inclusiva, com metodologias inovadoras, como o esporte, education, entre outras práticas inovadoras. E é dentro dessa perspectiva que se insere talvez a temática que ocupa um maior espaço aí na prática da educação física escolar, que são as dificuldades relacionadas ao ensino do esporte, problemática abordada na nossa 5ª semana de estudos da disciplina. Os textos que trazem discussões acerca dessa temática mostram que a supervalorização do esporte muitas vezes pode levar a uma camuflagem das demais práticas corporais. É válido lembrar também que isso não constitui um fator isolado do professor. Existem fatores condicionantes, tais como infraestrutura das escolas, experiências do professor e também a formação superior do professor, que pode ser uma formação ainda enraizada em práticas tradicionais, o que leva esse professor a adotar uma prática pedagógica tradicional. Então, ressalta-se a importância do esporte na escola, é claro, tendo em vista a sua dimensão enquanto patrimônio da humanidade. No entanto, o que deve prevalecer é a diversificação dos conteúdos, tal como preconiza a Base Nacional Comum Curricular. E, por fim, a problemática das questões de gênero na educação física escolar, abordada na nossa 6ª semana de estudos. Pôde-se constatar, através das leituras, que a questão do gênero é, na verdade, uma construção sociocultural cujas diferenças entre meninos e meninas encontram-se enraizadas em nossa cultura, constituindo-se assim em um fator de exclusão. Então, nesse contexto, cabe ao professor o grande desafio de incluir todos com igualdade e equidade no processo educativo, que só é possível através de um trabalho voltado para a sensibilização, respeito e também a valorização das diferenças. E um possível caminho para a desmistificação de tantas problemáticas no âmbito da educação física escolar, talvez seja um trabalho com temas geradores, temática abordada na 7ª e última semana de estudos dessa disciplina. Um trabalho voltado para a contextualização, a interdisciplinaridade, o desenvolvimento do senso crítico com o aluno como ser protagonista do seu processo educativo, torna-se essencial. Então, eu finalizo as minhas colocações acerca deste mapa conceitual, ressaltando a importância da educação física escolar, que, embora cercada por uma série de problemáticas, constitui a única disciplina escolar a trabalhar o aluno na sua integralidade,
pois tem nos seus conteúdos o desenvolvimento dos aspectos cognitivo, afetivo e motor, o que contribui significativamente no processo de formação do aluno enquanto ser humano integral, que é o objeto maior da educação.